Estamos nos aproximando do final do curso. Por isso, verifique se existem pendências no seu processo de aprendizagem. Acesse o AVA e confira se há tarefas ainda por fazer, disciplinas sem nota, e tenha certeza de que sua média no curso esteja acima de 6. Em caso de dúvidas, procure seu tutor e preceptor ou o serviço de helpdesk do curso. Bons estudos! Nós, o Conasems, acreditamos na mudança. O profissional de saúde, técnico de agente em saúde, técnico de agente em endemias, vai ser um técnico formado, capacitado, preparado para fazer uma entrega muito maior do que é feito hoje. Então é uma qualificação permanente, o acompanhamento permanente. Nós temos hoje mais de 2 milhões de acessos em toda a nossa programação, todas as teleaulas, todo o material educativo que está sendo colocado à disposição. Então, a gente quer muito reconhecer que num curso EAD, nós temos hoje 85% de presença. 85% dos 199 mil agentes estão em dia com a matéria, né? Isso mostra a importância do curso para eles, mostra o seu engajamento com relação a isso, e mostra que efetivamente eles querem, junto com os gestores municipais de saúde, promover a mudança lá na ponta e fazer uma melhor entrega para a saúde pública, que eu tenho certeza que vai ser coroado de muito êxito. Na teleaula passada, conhecemos práticas de cuidado, educação e comunicação que devem estar presentes em todas as etapas do trabalho dos agentes. Começamos hoje uma nova etapa do curso. A partir de agora, todas as aulas são pensadas exclusivamente para você que é agente de combate às endemias. Nessa teleaula, vamos falar sobre as práticas de controle de vários tipos de poluição, os impactos ambientais, as medidas que o agente de endemias pode desenvolver para reduzir os casos de adoecimento na população e o trabalho integrado com o agente comunitário de saúde. O ambiente tem uma relação direta com a saúde. Jogar lixo na rua, por exemplo, pode trazer consequências que afetam as condições de vida da população de inúmeras formas. Uma simples garrafa como esta pode se tornar um criadouro de vetores e, se quebrar, causar ferimentos. Ou junto com vários outros resíduos sólidos, pode entupir um bueiro e inundar ruas e casas. Queimar lixo e vegetação também pode criar uma cadeia de eventos imprevisíveis e indesejáveis. Imagine que a fumaça cause uma crise de asma numa criança que vive próximo à queimada. É possível que um familiar falte ao trabalho para buscar atendimento para a criança na unidade de saúde. Por isso, agir e conscientizar a comunidade sobre valores sociais e a relação do ambiente com a saúde de todos é função dos agentes de combate às endemias ao lado do ACS e do restante da equipe da unidade de saúde. Afinal, as responsabilidades pela saúde e bem-estar da população precisam sempre ser compartilhadas. Para falar sobre algumas práticas dos agentes de combate às endemias na saúde ambiental, hoje eu vou conversar com o biólogo, professor Israel Moreira. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, quais os tipos de poluição os ACS podem identificar no território? No território onde eles atuam, os principais tipos são a poluição da água, a poluição do ar, a poluição do solo. Mas há outros tipos também que, inclusive, vão ser abordados no material da aula, Agora, diante de tanta diversidade de fonte poluidora, de poluição, é sempre importante um trabalho conjunto com o ACS, de maneira que possa realizar ações integradas de prevenção e controle e, dessa forma, proteger a saúde da população.
Agora, professor, quais ações relacionadas à vigilância ambiental os ACS devem ter como prioridade na rotina mesmo do trabalho? Então, as ações da vigilância ambiental são voltadas para detectar, conhecer, monitorar os fatores do ambiente, né, que oferecem risco à saúde humana. Para que isso? Para justamente poder agir de maneira preventiva, né, e controlar esses fatores também. Então, os ACS eles entram em todas essas etapas, né, desde a coleta de dados, coleta de vetores, por exemplo, né, na orientação da população para cuidados com medidas preventivas e de controle, né, levantando informações que devem ser partilhadas com todos para proteger a saúde. Professor, um curso de água como esse aqui, ele pode interferir de várias maneiras no curso de vida das pessoas? Com certeza, né? A água é fonte de vida, né? Na água a gente consegue obter diversos serviços, né? A gente retira o alimento, que é a pesca, dela é possível produzir alimentos na parte agrícola, nos produtos industriais também utilizam muita água, né? Então, assim, preservar os recursos hídricos é fundamental. O agente de controle de endemias tem um papel fundamental nessa parte de preservação dos recursos hídricos, né? Ele pode orientar a população a evitar despejar esgoto no rio, no lago, no mar, né? Pode também incentivar a adotar práticas sustentáveis, né? A usar a água de maneira adequada, orientar a população para evitar colocar o lixo em qualquer lugar, porque pode parar exatamente nos recursos hídricos, né? Enfim, incentivar a preservação desse recurso que é tão precioso e é importante para manter a saúde das pessoas. E o Vigiágua? Como que o agente pode contribuir para o programa? Pois é, o Vigiágua é um programa fundamental, né? Então, é importante, ele contribui, por exemplo, na coleta de amostras de água para fazer exames laboratoriais, né? Ele contribui, por exemplo, orientando a população a fazer o consumo de maneira adequada, a armazenar de maneira adequada a água, para que não provoque doenças, né? Ele também pode nos ajudar na vigilância ambiental, mapeando as áreas onde não tem o sistema de abastecimento, não chega, né? Ou então ajuda a identificar pontos sensíveis, né, vulneráveis do sistema de abastecimento e também das soluções alternativas de abastecimento, que, por exemplo, são soluções que atendem hospitais, população mais exposta, né? Hospitais, clínicas de hemodiálise, enfim. O Vigiágua é um programa, né, de vigilância importante para monitorar a qualidade da água para o consumo humano. Então, várias ações executadas pelo ACE são fundamentais para garantir a saúde da população. Professor, ainda falando de água, no caso desses desastres comuns, como enchentes, o que os agentes podem fazer para prevenir ou até conter, né, os efeitos desses eventos? Bem, normalmente um município ele elabora um programa de resposta a situações como essa, né? Então, tem ações que acontecem antes do evento, durante o evento e pós o evento. E o ACE ele participa de todos esses momentos, né? Antes do evento, por exemplo, levantando informações sobre populações vulneráveis à ocorrência de enchentes, né? Durante o evento, passando orientações para a população sobre a questão do uso da água, já que a enchente pode comprometer o sistema de abastecimento, né? Pós-evento, pode também contribuir, por exemplo, na questão do controle dos animais peçonhentos, que muitas vezes vão buscar refúgio onde as pessoas estão, já que na enchente esses lugares ficam mais reduzidos. Água e solo estão sempre conectados, né? Então, nessa relação, o lixo é um dos maiores riscos, tanto para a água quanto para o solo. E eu te pergunto, professor, o que o ACE pode fazer para evitar que o lixo seja um risco tanto para o solo quanto para a água? O ACE tem um papel fundamental, né? Ele pode orientar a população a colocar o lixo no local adequado, a condicionar o lixo também, para evitar a presença de vetores, de roedores. Ele pode contribuir no mapeamento no território de áreas prioritárias onde o sistema de coleta não acessa, né? E a população acaba depositando o lixo no ambiente público, né? Ele também ajuda a identificar áreas onde há maior presença de roedores e de vetores, né? E nessa tarefa é muito importante também o ACE ter uma integração com o ACS, porque ambos estão no território, né? E são vários olhares sobre a mesma situação.
Pensar no meio ambiente é pensar na nossa saúde. E cuidar do solo é cuidar do nosso próprio alimento e da nossa saúde. Vamos dar uma olhada? A revolução agrícola dos últimos 40 anos continua abrindo perspectivas para o desenvolvimento futuro do país. 2022 registrou recordes no agronegócio. As exportações movimentaram até novembro mais de 148 bilhões, um aumento de 33% comparado ao mesmo período do ano anterior. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo e também o país que mais utiliza agrotóxicos. Por isso, a escolha do alimento que consumimos vai além do preço e do valor nutricional. É muito importante entender o caminho desse alimento, desde o campo até a mesa. Na Fazenda Melancial, em Bela Vista de Goiás, a produção de soja é transgênica e o cultivo direto se estende por 2.300 hectares. E preparar muito bem o solo é fundamental. Calcário e gesso, basicamente, serve para neutralizar. A gente tem máquinas, né, que jogam. Então, através de mapas que a gente coloca no GPS, no trator, e ele vai jogando de acordo com cada pedacinho daquele talhão, ele vai corrigindo esse solo. Já na Fazenda Amigos do Cerrado, no Distrito Federal, o cultivo orgânico acontece em uma agrofloresta de 210 hectares. Nesse sistema, os elementos da natureza se associam e funcionam como uma engrenagem. Plantas, insetos e micro-organismos interagem dentro de uma cadeia natural. O próprio material da agrofloresta, a gente está gerando matéria orgânica, a biomassa está sempre aumentando. E essa terra vai ficando cada vez mais fértil, cheio de, além de minerais, de vida, né, de minhoca, ó, né, isso aqui como se fosse um humus, né, um adubo. No cultivo direto, a safra de soja da Fazenda Melancial chegou no ano passado a 7.500 toneladas. Hoje o manejo seria basicamente isso. A gente entra com herbicida para controlar o mato, depois a gente entra fazendo os fungicidas para controlar as doenças, controlar que a gente fala prevenir, e os inseticidas para prevenir os ataques de insetos. Nesse processo mais artesanal do cultivo orgânico, seu Pedro conta com uma biofábrica de defensivos e adubos orgânicos, desenvolvida no meio da agrofloresta. E quem entra no combate das pragas são os próprios micro-organismos da natureza, como fungos e bactérias. Parece uma alquimia. Isso aqui é um biofertilizante que a gente faz, que é um micro-organismo, né? Que a gente faz com esterco de gado verde, resto de fruta, melaço de cana, caldo de cana. Quando a gente faz, deixa ele fermentar por 45 dias, para a gente levar no campo em fértil irrigação. Outro fator fundamental na saúde da população e do meio ambiente é a qualidade da água consumida. Desde 2011, o Ministério da Saúde, por meio do programa Vigiágua, monitora sistematicamente a qualidade da água consumida em todo o país. Quem faz o controle são os responsáveis pelo fornecimento da água, seja a concessionária, seja a prefeitura, e a vigilância, que seleciona pontos específicos no município para fazer a coleta dessa água e enviar para análise para confirmar se realmente aquela água que está sendo fornecida é uma água de qualidade. Conscientizar a população sobre a adesão ao tratamento da água é muito importante e o olhar do agente de saúde nessa hora é fundamental na jornada da prevenção. Então eu tenho a responsabilidade de manter a minha caixa d'água limpa, de filtrar a água que eu vou beber, nos locais onde não tem tratamento de água, principalmente na zona rural, fazer o uso do hipoclorito de sódio para fazer a desinfecção dessa água. O Ministério da Saúde também monitora o solo por meio do programa Vigisolo, que identifica as atividades na agricultura e nas indústrias que poluem e alteram o meio ambiente, colocando em risco a saúde da população. O Brasil ele é considerado desde 2010 o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Então, por isso só, já é um problema de saúde pública. Por isso que é importante a gente verificar que tipo de indústrias existe, que tipo de produtos que são plantados naquele local e quais as doenças que normalmente tem.
Os agentes de saúde têm um protagonismo tão importante na vida das famílias que em uma única visita é possível perceber uma infinidade de fatores que podem desencadear vários problemas de saúde. Uma simples observação pode prevenir muitas doenças. Um exemplo, estar atento à água, ao solo e na possibilidade de produzir ali mesmo, no quintal da casa, uma alimentação mais saudável e barata. Existem coisas simples, por exemplo, a pessoa pode ter um pé de taioba, uma couve. Se ele introduzir essa alimentação ali para aquela criança, aquela anemia da criança já vai melhorar. Uma beterraba, uma cebolinha, uma salsinha. Ele tem ali uma lata, ele coloca uma terra dentro dessa lata, ele cria galinha, ele pode usar o esterco dessa galinha. Ele tem os restos da cozinha, ele pode fazer um composto e utilizar aquilo como um adubo. O que a Flávia disse que pode ser feito foi exatamente o que a Dilma fez e que mudou a história da vida dela depois de passar por 17 assentamentos diferentes, morando em uma lona em chão batido. Foi muito sofrimento, foram vários anos debaixo dessa lona azul, né? Hoje ainda está aqui para mim nunca me esquecer da minha luta e saber de onde eu vim. E ela conseguiu. Muito além de suprir a família com uma alimentação saudável, os filhos aprenderam a cultivar e criar um negócio rentável no cultivo de vários tipos de hortaliças e legumes, que são vendidos em delivery, mercados e feiras orgânicas, levando saúde também para outras famílias. Nós começamos para alimentar a gente, para a gente ter, não tínhamos condições de estar comprando. E daí o que sobrava a gente mandava para fora para vender. Seu Amival, o patriarca da família, quando percebeu que o campo era uma excelente saída, logo procurou a ajuda da Emater. Tudo que eu tenho hoje foi devido a esse primeiro impulsão que a Emater deu para a gente, né? Através de cursos, através de ensinamentos, abrindo portas para a gente conseguiu, firmamos e fomos. Estamos aqui. A família, ela passa por um treinamento que a Emater oferece, ensinar como cultiva, quais seriam as plantas mais adequadas. Seu Amival, cheio de sonhos, quer ir muito além, ajudando outros. A maioria dos produtos que a gente produz aqui é consumido pela elite. Esse produto também tem que ir para as pequenas comunidades, para que eles tenham acesso, que é um alimento rico, com alto valor biológico. Isso tem que estar na mesa de todo mundo, né? E a agricultura familiar é fundamentada nos pilares da sustentabilidade, né? Que é o socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente correto. Então esse é um grande sonho que eu tenho. Este é um recado para todos os alunos do Saúde com a Gente. Estamos nos aproximando do final do curso. Por isso, é hora de verificar se existem pendências no seu processo de aprendizagem. Acesse o AVA e confira se existem tarefas ainda por fazer. Fique atento também à sua média no curso. Se ela estiver abaixo de 6, procure seu tutor e preceptor para saber o motivo. O mesmo serve caso você esteja com alguma disciplina sem nota. E lembre-se que participar dos fóruns e realizar os quizzes e as atividades práticas com o apoio do tutor e do preceptor são prerrogativas para que você receba seu certificado. O seu sucesso neste curso é uma vitória para o SUS como um todo. Continue seus estudos com afinco e nos vemos na linha de chegada. Professor, e quanto ao ar que nós respiramos, como que o ACE pode atuar na promoção da saúde relacionada à qualidade do ar? Bem, assim, as atividades humanas costumam poluir muito o ambiente de diferentes formas, mas em especial o ar, até atividades pequenas que a gente faz em casa, ao queimar o lixo doméstico, ou quando, por exemplo, o agricultor resolve limpar a propriedade usando fogo, tudo isso polui o ar. A indústria também contribui nos seus processos industriais, não é? Para isso, nós temos na saúde o programa Vigiar. E o ACE ele tem papel muito importante nisso também, porque ele pode estar, por exemplo, coletando dados do ambiente, pode estar cadastrando fontes poluidoras, pode orientar o morador a não fazer essas ações que eu mencionei, orientar também os agricultores a não executar esse tipo de ação, tudo para preservar a qualidade do ar
que é fonte de vida e quando não está adequado, realmente provoca séries de doenças cardiovasculares, né? Doenças respiratórias também. Professor, a poluição química ela tem a capacidade de afetar o solo, o ar, a água. Como que o agente deve atuar nessa área? Bem, muito da poluição química ocorre por conta dos produtos que a gente usa. Há certos produtos que a gente não pode jogar no lixo comum, né? Pilhas, por exemplo, que contêm metais pesados e outros produtos tóxicos, né? Bateria de celular, lâmpadas, tudo isso aí deve ser acondicionado, encaminhado para locais específicos. Hoje em dia, a gente vê muitos locais para receber esse tipo de material, né? Outra atividade que o ACE pode fazer, além de orientar essas, né? Pode também orientar os agricultores a usar menos defensivos agrícolas, né? Que poluem também o ambiente e oferecem risco à saúde tanto deles quanto da população de um modo geral, né? Pode também identificar fontes poluidoras, áreas que estão sendo usadas para despejo inadequado desse tipo de lixo. O ACE também pode ter um olhar diferenciado em relação aos resíduos hospitalares, né, que também é uma fonte de risco importante que precisa ser trabalhada da maneira adequada. E de maneira também integrar o serviço com o ACS também, né, porque, como eu disse, eles têm um olhar mais amplo juntando todo mundo, né? As doenças diarreicas são uma das causas importantes da mortalidade infantil. E na maioria dos casos, essas doenças estão ligadas à falta de acesso à água potável e à precariedade no sistema de saneamento básico. Vamos olhar? Por favor, senhor. Aqui na região, nós encontrávamos muitos casos de diarreia, dores abdominais, isso devido ao mau tratamento da água, né? O pessoal não lavava bem as mãos, usando água sem ferver, sem filtrar. Então nós, agentes de endemias, tratávamos as águas com hipoclorito de sódio, 2 gotas para cada litro d'água, orientando sempre as pessoas ao saírem do banho, lavarem as mãos, ao cozinharem alimentos, ferverem bem. Com esse trabalho, diminuiu a quantidade de pessoas indo para o posto de saúde, porque se conscientizou e viu a importância da água e a alimentação serem bem tratadas. Então a diarreia diminuiu, graças às nossas orientações. Professor Israel, muito obrigado pela sua presença na teleaula de hoje. Eu que agradeço o convite. Vamos ver agora um breve resumo da nossa teleaula. Na teleaula de hoje, você viu que o ACE é um importante promotor da educação em saúde ambiental. Ele também precisa identificar e coletar amostras de água do território e monitorar as principais áreas de risco ambiental. Você ainda viu que é responsabilidade do agente estar atento às fontes de poluição química, como agrotóxicos, pilhas e baterias. E entendeu que é sempre preciso investigar se existe relação entre doenças comuns no território, o ambiente e fontes de poluição. Na próxima teleaula, a gente continua falando sobre saúde ambiental, dessa vez com foco em descarte de resíduos sólidos e combate de vetores e roedores. E na teleaula seguinte, os temas são fundamentos das vigilâncias epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador e ambiental. Para saber mais, acesse o AVA e veja mais detalhes sobre outros tipos de poluição e quais ações podem ser realizadas para educar e conscientizar a população sobre a importância das noções de saúde ambiental, meio ambiente e saneamento. Nos vemos na próxima teleaula. Até breve!